Hoje, eu vou começar o capítulo 6. Não sei se vocês leram o capítulo 6 do Evangelho Maltrapilho. Eu confesso que eu não tenho lido todo o livro, porque eu estou com os adolescentes. E os adolescentes estão estudando um livro do Ed René, que chama Talmidim. Então, eu gasto as minhas energias lá com eles, né? Estudando o livro com eles. Mas essa semana eu tive que parar para voltar para o Evangelho Maltrapilho, para estar lendo e estar compartilhando com vocês nessa manhã. O tema do capítulo 6, ele está em italiano. Alguém aí conhece um pouquinho de italiano? Mais ou menos. Chama Grazie Signore. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Grazie Signore. Graças Senhor, né? Essa é a tradução, né? Então, esse é o capítulo 6, intitulado então como Graças Senhor. Para quem não passou, para quem estava aqui nas últimas aulas com o Renato, o capítulo 5, intitulado de Biguás e Gaivotas, quem aqui acompanhou esse capítulo? Domingo passado não teve aula, né? Por causa das eleições. Mas Biguás e Gaivotas, ele acabou, né? Ele falou para mim que terminou e ia iniciar o 6. E o capítulo 5 é interessante, olha como ele finaliza, né? Querido Deus, dê-me a graça do assombro, surpreenda-me, maravilhe-me, encha-me do assombro em cada pequena fenda do seu universo. Conceda-me o deleite de ver como Jesus age em 10.000 lugares. Arrebata-me a cada dia com incontáveis maravilhas. O assombro é contemplar a criação de Deus, né? Ele terminando com esse pedido, né? Na realidade, essa narrativa é de um monge que ele estava no leito de morte e agradecia a Deus por tudo que ele viveu. E a oração dele é essa, né? Obrigado pelo assombro de contemplar tudo que o Senhor fez e entender o que é a tua criação. Então essa é a temática do capítulo 5, né? É você olhar para a criação de Deus e contemplar. É você estar no final de tarde, num pôr de sol maravilhoso, você estiver ali na cuesta. É você fitar os seus olhos abertos e contemplar aquilo. Não é você fechar os olhos e começar a agradecer, não. Contempla aquilo, porque esse é o assombro que Deus está revelando, como Ele é, né? Depois você pode orar de olhos abertos, né? Você não precisa ficar de olhos fechados. Mas se surpreenda com aquilo que Deus faz, ou como uma noite maravilhosa, cheia de estrelas, e com aquela lua fantástica, né? Então esse é o assombro que então ele termina pedindo para Deus. Deixe-me contemplar isso, como Cristo age em 10.000 lugares de maneiras diferentes. Exatamente. Exato. E eu confesso que como cristão, grande parte do meu tempo que eu vivi, eu não fiz isso. Passava despercebido a obra criadora, a obra que Deus criou, melhor dizendo, né? Passei muitas vezes despercebido de não parar e contemplar um pôr do sol, de uma cachoeira, da criação dele, ou até mesmo uma obra de arte, porque a obra de arte é fruto da criação de Deus, né? Quem é que pintou aquilo? Foi um homem, e um homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então é resultado de Deus também aquilo, né? Diante de uma orquestra, o que você faz? Contempla aquilo, porque aquilo soa como um louvor a Deus, né? É difícil pensarmos nisso, né? Poxa, mas uma orquestra que não é cristã, aquilo glorifica a Deus? Claro, porque aquilo só existe porque Ele deixou. E aquilo é fruto da criação dele, não nossa. Então, eu fico emocionado diante de uma orquestra, porque você contemplar 50 músicos tocando instrumentos diferentes e numa única harmonia, a Gleice, que é regente de coral, sabe muito bem o que é isso, né? É fantástico.
É fantástico. Ah, você está copiando? Então tá. Então, enquanto você copia, nós vamos fazer um exercício. O próximo slide que eu coloquei ali um praticar para nós nessa manhã, justamente por causa do tema da aula, né? Que é graça, Senhor. Eu pensei de fazermos uma oração em conjunto, mas não de olhos fechados, mas simplesmente frases que, Deus, obrigado, mas assim aleatório. Se você quiser, você fala, se você não quiser. Mas a gente pode fazer esse exercício, né? Poxa, graças, Senhor, por isso, né? Então eu começo, e se vocês quiserem, vocês podem expressar uma oração nessa manhã, simplesmente uma fala. Mas a minha frase de gratidão nessa manhã é justamente essa de eu sou grato a Deus por poder ver, né? Poder enxergar, ter uma visão ainda boa e poder ver um sol brilhar todas as manhãs. Eu sou grato a Deus por isso. Acabou? Uau! Olha que interessante, né? A gente passa despercebido por isso, né? Os pássaros estão cantando todas as manhãs e a gente não para prestar atenção nos cantos. E lá em Mateus fala, né? Que os pássaros não plantam, mas comem a comida que o Senhor deu. Alguém mais quer compartilhar? Interessante, né? Nós somos ignorantes muitas vezes, né? Fique à vontade, vocês podem falar, não é obrigado. Amém. É uma forma de agradecer, né? Saber que Deus cuida de nós. Esse é um exercício que a gente deve aprender, né, constantemente. Mas é o ser grato por tudo, né? Obrigado, Senhor. Então essa é a questão. Então, um pequeno exercício de uma oração em frases. E esse é muito bom, né? Eu creio que a gente passa despercebido quase todos os dias, né? A gente está tão naquela correria, a gente não tem um minutinho às vezes com Deus, né? Às vezes eu me pego naquela oração relâmpago, né? E opa, tem alguma coisa que está errada, né? Eu não estou me relacionando com Abba, eu estou simplesmente fazendo uma leitura, né? Parece aquela oração, você vai, obrigado, Senhor, dá uma boa noite de sono, acabou, né? Não, o que nós queremos é criar que a gente precisa criar um relacionamento com Deus, né? E oração é isso, né? Você parar, orar, conversar com Deus, é você entendê-lo e percebê-lo ao redor de todas as coisas, né? Então não é com pressa,
mas é meditando e entendendo. Hã? Ah, isso é bom, orar de joelho. Às vezes eu estou com muito sono, eu tomo remédio. Não, eu levanto. Se eu esqueci de alguma coisa, eu levanto, eu boto o joelho no chão e faço. Bem, então o capítulo 6, graças Senhor, qual que é a temática dele? O que o Brennan Manning quer tratar? Resgatar o sentimento pela obra de Cristo na cruz. Confesso que quando eu li o capítulo essa semana, eu parei para refletir um pouquinho, né? Poxa, mas resgatar o sentimento pela obra de Cristo na cruz quer dizer que a obra redentora, ela está passando despercebida em minha vida muitas vezes. Então, o que o autor ele está fazendo, melhor dizendo, o que ele está querendo nesse capítulo é trazer de volta esse sentimento pela obra de Cristo na cruz, e sempre na perspectiva de que nós não vamos conseguir fazer nada para mudar algo em nós, né? Somente é vindo de Deus para nós e nunca de nós para Ele, mas sempre Deus nos chamando até Ele, né? Então, essa é a questão, resgatar o sentimento pela obra de Cristo na cruz. E nós vamos ler um textinho antes, lá em Lamentações 3, 21, 24. Esse texto de Lamentações não está no livro, mas eu achei interessante colocarmos esse texto aí para começarmos então a nossa aula. Alguém pode ler, por favor? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 21 a 24. É um texto bem conhecido, cantado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é a obra de Cristo na cruz e a ressurreição dele. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A nossa fé, ela só faz sentido porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós. Então, o que nos traz esperança, o que nós temos que trazer à memória, é a obra de Cristo na cruz, a morte e ressurreição, porque senão não há sentido do cristianismo, né? O cristianismo só tem sentido porque Cristo veio, morreu e ressuscitou. Senão seria como as outras religiões, né? Uma filosofia apenas que o seu líder ensinou, morreu e os seus restos mortais estão lá no túmulo, né? Mas no nosso caso não, né? Cristo veio, morreu e ressuscitou. Isso está a nossa esperança. Então, quando a gente passa a olhar para a obra redentora de Cristo na cruz, o mesmo assombro que ele falou no capítulo 5 tem que passar a existir agora no entender a obra de Cristo. Bem, o autor então ele começa uma narrativa falando que nós pintamos o Cristo, nós fizemos várias gravuras, nós fizemos estátuas dele, nós pintamos ele de várias formas, e porque pintamos ele de várias formas, nós começamos a deixá-lo de lado, no sentido de que, olha, começamos a tentar entender tudo o que aconteceu e expressar isso em gravuras, e começou a vender crucifixos, quadros, e de repente esse Cristo ele ficou esquecido.
a obra dele, né? Então, assim, as gravuras, colocamos isso no quadro, está em livros, está nas músicas, mas não está onde? Não está em nós. É como se nós tivéssemos esquecido. E nós esquecemos muitas vezes do que aconteceu. A gente entra no automático. E isso é um dos problemas, né? A gente vai distanciando da cruz, né? E é 2000 anos da história. E quanto mais o tempo vai passando, o que vai acontecendo com a população? Nós vamos distanciando. Parece que nós vamos perdendo a nossa crença, a nossa fé. E aí vão surgindo outras filosofias. E parece que nós vamos tentando abraçar, né? Porque está tão longe, mas não são os últimos dias. Por que Cristo não veio? E entramos nessa e a gente, ao invés de tentar entender a palavra, aquilo que Deus tem falado, nós caímos em outros contos e nós vamos perdendo a centralidade. Por que o esquecemos? O Justino falou, né? A gente entra na questão secular, do dia a dia, e a gente não vê que Deus está no secular, né? A gente não entende que Deus está no trabalho, que Deus está lá na escola, em todos os lugares, e a gente passa a separar, né? Na caixinha. Domingo é dia do Senhor, a segunda não. A segunda é dia do trabalho, não sei o que. Não, todos os dias é o dia do Senhor, né? Não, sentiu saudades? Agora, é interessante que esse esquecimento, né, faz com que a gente entre numa apatia. Nós ficamos apáticos, nós vamos esquecendo a obra redentora de Cristo na cruz. O que Ele fez, né? Mas os autores, então, desses quadros, eles parece que prenderam tudo ali. E a gente esquece de que houve dores. A gente esquece que houve um sacrifício. E esse sacrifício foi em amor. Nós passamos a esquecer. E quando a gente está olhando para as gravuras, a gente não percebe isso, né? Passa despercebido por nós, né? A gente começa, é mais um quadro, é mais um texto, é mais uma música que está falando de Cristo. Mas nós não estamos realmente entendendo o que houve. Sim, existe o plano como um todo, né? O plano da redenção de Deus para a humanidade. Vida. Exato. Exatamente, é interessante, né? Quando na realidade em prática não tem nada. E quando nós somos chamados de cristãos, refere-se a pequenos cristos, né? Ou seja, alguém que está refletindo a imagem de Jesus Cristo. Esse é o significado, né? Quando os discípulos foram chamados de cristãos,
pela população ali, eu não acho que foi Antioquia, né? Eles foram reconhecidos como cristãos porque a ação deles era semelhante à de Cristo. Isso é a prática, né? Então, isso que Cristo está nos chamando, né? Viver a prática no dia a dia. E não simplesmente estar ali na gravura, estar esquecendo. É isso interessante, está no finalzinho do capítulo, da primeira parte do capítulo que ele vai falar. Bem interessante. Olha que ele coloca ainda: nós já teologizamos tanto a paixão e a morte desse homem santo, que não enxergamos mais o vagaroso rasgar dos tecidos, o alastramento da gangrena e sua sede exacerbada. Nós estamos tão acostumados hoje com esse evangelho superficial, com o querer tentar entender o amor de Deus, a obra dele, que a gente coloca Deus numa caixinha, né? Ao ponto que já não faz mais sentido às vezes para nós pregar a crucificação e a ressurreição. Só um paralelo, né? Nos Estados Unidos, a igreja Spanish River, que é uma das igrejas que apoiou a plantação de igrejas na região de Campinas, o pastor deles, antes de falecer, ele pediu uma pesquisa na época do Natal e da Páscoa, qual era o tipo de sermão que essas igrejas pregavam. 95% das igrejas não pregavam sobre o Natal e não pregava sobre a morte e ressurreição de Cristo. 95%. Ou seja, esquecemos, né? Colocamos Deus em livros, em estátuas, em belos textos, mas entender o seu amor no dia a dia. Isso está em nós, isso não está acontecendo, né? E quanto mais o reproduzimos, mais esquecemos a respeito dele e da agonia da terceira hora. Transformamo-lo em ouro, prata, marfim, o que quer que seja, a fim de nos libertarmos da sua agonia e morte como homem. Isso é interessante, né? Por que a gente quer se libertar dessa agonia? Eu não sei se a gente se sente culpado ou porque... agora eu entendi, né? Porque se você tira, você não tem agora responsabilidade alguma, né? Mas quando você assume, opa, alguma coisa aconteceu lá. E isso foi por amor a mim, foi por amor à humanidade. Então nós queremos tirar, né, o nosso corpo da reta, né? Não tenho nada a ver com isso. Porque assumir que Cristo morreu e que ressuscitou tem implicações na nossa vida, diretamente. Tem implicando que a obra é verdadeira, tem implicando que Deus existe, tem implicando que agora eu sou responsável então porque Ele está me chamando. E isso requer uma ação minha no dia a dia. E aí tem a ver com salvação, metanoia, né? Conversão, mudança de pensamento. Opa, se eu agora entendi, se Cristo me chamou e eu sou convertido, o meu pensamento é diferente. Eu não posso mais abrir mão do que aconteceu, simplesmente virar a página, acabou, né? Não. Há implicações mais profundas, né? E quando nós entendemos isso de verdade, a nossa vida, ela dá 180 graus, né? A gente vira completamente, né? A gente vai para outro caminho. Então, o capítulo, o que o autor está escrevendo nesse capítulo é para a gente parar de reproduzir Cristo dessa forma. E tentar entender realmente como é o Cristo de verdade.
Não são estátuas bonitas ou estátuas valiosas que se vende sempre uma lembrancinha, você vai numa igreja e tem a fitinha. Não, não é isso. Ou sempre teologizando ele, dizendo ele salva dessa forma, não salva dessa, Deus ama esse, não ama aquele. Vou dar um de Renato hoje, né? À noite nós vamos falar sobre isso, né? O Deus para todos. Deus é um Deus para todos, né? Não é para alguns, mas é o Deus que está acessível a todas as pessoas. E isso que nós precisamos entender, que a obra redentora não está no que nós pintamos, mas está além do que nós podemos imaginar. Por que o Filho de Deus e não outra pessoa foi crucificado? Não viu um justo sequer. Nós pintamos, mas esquecemos de olhar Cristo. Vamos ler esses 3 versículos? 2 Coríntios 5, 21. Alguém pode abrir lá no 5 Coríntios 5, 21. Alguém pode abrir em Isaías 53, versículo 3. E 2 Coríntios 5, 19. 2 Coríntios 5, 21. Deixa eu ver aqui. Tá certo? Tá. Então, 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aí depois Isaías 53, 3. Ninguém abriu? Aquele que foi desprezado, não era bonito, né? E que nós provavelmente não teríamos estima alguma, né? Porque a população daquela época não teve, e não teve estima porque ele estava com os pobres, e a população da época era a mesma que a nossa, né? Sempre se importava com as pessoas de classe elevada, quem tinha bens e poderes, né? Mas se Cristo entrasse aqui hoje também, nós não iríamos reconhecê-lo, não iríamos ter estima alguma. Mas esse foi feito como pecado, né? Foi ele que foi lançado à cruz. Foi ele que foi como oferta, como um bode expiatório lá do Antigo Testamento, que toda a culpa caía sobre ele. E ele então era mandado para fora para ser morto, né? E o último, 2 Coríntios 5,19, já está aberto aqui, eu já leio. Pois Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Não levou em conta as nossas transgressões. E aí explica também por que o Filho de Deus e não outra pessoa não tinha um justo sequer. Mas para Deus ser justo e ninguém falar que Deus era injusto, colocando outra pessoa, então quem estava na cruz era o próprio Deus na forma de seu Filho Jesus Cristo. E aí a gente vê que Deus é justo em todas as áreas. Até na crucificação ele foi justo. Para não ser chamado de injusto, você colocou um homem, vai você então. Foi isso que aconteceu, né? Bem coerente. É ele quem foi para a cruz, não mandou ninguém.
cara que não entendeu a Bíblia como um todo, é o cara que separa tudo, né? Porque a Bíblia começa que no princípio, né? No princípio, ali, a palavra que vai aparecer como Deus é Elohim, e Elohim é deuses, e deuses é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, e o Verbo se fez carne, né? Ou o texto que se refere, eu não lembro, que Deus estava com Cristo lá na criação, né? E que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como fala em Efésios, né? Jesus é Deus, você e eu somos formados de argila da terra e do beijo da sua boca. Ou seja, a referência que Deus, que Jesus estava lá na criação, quando Deus fez o homem, e molda do pó da terra, e ali ele sopra o fôlego de vida, né? E o que diremos diante de tamanha efusão de amor? Como responderemos, né? O que o autor está querendo dizer é, a partir de tamanho amor derramado por nós, né? A palavra efusão aí é derramado, dispensado, o que nesses versículos falam, né? Qual vai ser a nossa resposta para Deus diante de tamanho amor na obra redentora da cruz? O amor de Cristo e de seu Evangelho da Graça chama uma decisão pessoal, livre, não convencional. Responder é reconhecer que o outro tomou a iniciativa e lançou o convite. A abertura do outro tornou a resposta necessária. Então, o que nós vamos fazer diante de tamanho derramar do amor de Deus para nós? E ele fala que o amor de Cristo e do seu Evangelho da graça chama uma decisão pessoal, livre, não convencional, né? Que não é corriqueira, cada um vai ter uma forma que vai ser chamado, né? Responder, como é que é responder esse chamado? É reconhecer que o outro tomou a iniciativa. Quem é que tomou a iniciativa de amor? Isso é muito claro na Bíblia, né? Essa é a diferença do evangelho e da religião. A religião faz de tudo para se ligar com Deus, né? Para dizer, Deus, eu estou aqui, estou fazendo isso e aquilo. A iniciativa não foi essa, né? A iniciativa do evangelho qual que foi? É Deus que veio ao encontro do homem. Essa é a diferença, né, entre evangelho e religião. O evangelho é Deus que veio ao nosso encontro. Quem é que faz o convite? É Ele. Então a abertura do outro, a obra de Deus, a obra dele enviando Cristo, é essa abertura, é a iniciativa. Agora, e a nossa resposta, né? Então, a partir de agora, o autor começa a discorrer. Qual que vai ser a nossa resposta? Como é que nós vamos lidar com isso? Tem tempo para isso? Não tem um tempo? Como é que nós vamos responder essas questões? E as dúvidas, eu estou em dúvida, eu não sei se eu assumo, se eu sou cristão, se eu não sou, o que eu vou fazer agora? O outro que faz o convite, ele fala assim, olha, não é um vendedor qualquer, que está ali com as suas quinquilharias. Olha, você quer isso? Você quer comprar um livro? Olha, aqui nesse livro está o meu amor, passo a passo. Quer comprar? Você quer um pedacinho da cruz, como era vendido lá na antiguidade, né? Você quer comprar os pregos? Né? Ou você quer comprar os ossos dos apóstolos? Não. Não há vendas, tudo é de graça, é um convite. Se é convite, é alguém que está oferecendo algo para você. Não é nada de graça. Quando eu convido, quer ir almoçar na minha casa?
se eu estou convidando para você ir de boa vontade, você não precisa levar nada. A não ser quando eu falo, vamos fazer um junta panela? Aí é diferente, né? Mas o convite é de graça. E esse convite assusta as pessoas. Como assim, né? Você está me chamando para caminhar com você. Você está dizendo que eu vou ser uma nova pessoa. E eu não tenho que pagar nada. E que ainda, né? Eu vou ter direito à salvação, vou estar na eternidade. Isso é de graça. Isso assusta as pessoas. Na realidade, o que assusta é o amor. O amor de Cristo nos constrange, né? O amor constante, né? O amor ele passa a agir de outra forma. E nós não estamos preparados para sermos amados. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, a segunda vez que eu vim aqui na igreja foi o aniversário ano passado, né? E eu falei, Marcão, cara, eu vou ajudar vocês, mas eu vou pedir uma ajuda. Eu vou fazer minha mudança todo final de semana e eu não tenho ninguém para fazer uma força lá. Aí o Marcão falou, conta comigo. Aí foi o Marcão o que toca, aí foi o Marcão que canta, foi o Renato, pastor, foi o Renato, o médico, e foi o Gustavo, foi alguém, o Bahia. E nesse dia estava a tia da minha esposa lá. E até hoje a tia dela comenta, como assim? Que expressão de amor é essa? Como que do nada você tem lá 6 pessoas, 6 profissionais, como assim um médico? Vai lá, com pessoas simples, vai fazer força? Isso mostra que nós não estamos preparados para sermos amados. E diante de tamanho amor assim, a gente fica constrangido. E a obra de Cristo na cruz, ela tem que gerar esse constrangimento em nós. E dia a dia. Por isso que a gente tem que parar de teologizar, mas entender a obra dele. Cristo está oferecendo uma nova oportunidade única na vida. João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Metanoia, conversão, nova forma de pensar. Sai desse pensamento, né? Vem agora, vamos pensar diferente. Vem para uma nova vida. Porque quando Cristo está fazendo esse convite, a nova oportunidade de vida, ele era mestre, mas mestre sem ter ido para uma escola dos rabinos. Como assim? Fazia ele sentido ser mestre? Se ele não estudou, não foi para uma escola de rabis? Não. E Cristo, então, como mestre, está chamando as pessoas uma nova oportunidade de vida. E não é oportunidade de vida para estudar, mas é para aprender a viver.
E que para ser alguém, ele não precisava mandar essas pessoas, vem para minha escola, não. Ele está chamando, olha, o que ele fala? O reino de Deus chegou. E o reino de Deus que chegou, ele dá o que? Novas oportunidades. É para tirar as pessoas que estão em trevas, levar para luz, ensiná-las a viver. E quando se reconhece o amor de Deus, a gente passa a viver de forma diferente. E para falar dessa questão de reconhecer o amor de Deus, o autor aí, ele vai trabalhar com algumas parábolas. Vocês lembram da parábola do casamento? Em que o pai do noivo dá um banquete, manda convidar várias pessoas e ninguém comparece? Ninguém comparece. Aí ele manda os seus servos, vai, convida um monte de gente. Essas pessoas aceitam, ele veste com roupas brancas, mas havia um ali que não estava vestido com novas vestes. E ele fala que tira esse daqui, esse não entendeu. Esse não entendeu que é para estar aqui com novas vestes, como se não estivesse entendendo o amor de Cristo. Ou em outro momento, Cristo está falando ainda, vigiai e orai, porque não sabeis a hora. E a hora, eu entendo que ali não está se referindo só à volta de Cristo, mas também até o tempo da nossa vida, né? E essas parábolas, então, o autor ele vai chamar de se fosse parábolas de dúvida, gerando dúvidas nas pessoas, né? E essas dúvidas, mas eu sou ou não sou cristão? Eu quero ser, mas o que eu faço? Abra mão dos velhos tempos que nunca existiram. Uma igreja organizada que você nunca frequentou, virtudes tradicionais que você nunca praticou, obediência legalista que você nunca observou, a ortodoxia estéril, a prática, né, a forma ali da igreja, que você nunca aceitou. A decisiva era já passou, a decisiva intervenção de Deus já aconteceu. Então, essas dúvidas que vão gerando em você, o autor ele fala, olha, abra mão dos velhos tempos que nunca existiram, que você colocou que tinha que ter. Para eu ir para a igreja eu tenho que ser daquele jeito. Abra mão disso, né? Abra mão de que você não pode estar na igreja de bermuda, né? Abra mão disso. A não ser se você está numa igreja super tradicional e que se você for ali, você vai fazer um irmãozinho escandalizar, pecar, então não vai. Há lugares e lugares, haja com um bom senso. Mas não é isso que você tem que colocar no teu coração. Não vou naquela igreja porque eles não vão me aceitar, porque eu vou de bermuda. Mas aí, se você olhar, você está se enquadrando no que ele está indo contra. Abra mão dos tempos que nunca existiram. Você colocou tanta coisa na sua vida, mas nunca existiu, né? Você quer uma igreja organizada, mas você nunca frequentou. Você quer virtudes tradicionais, eu tenho que ir de paletó, eu tenho que ir de saia, cabelo preso, mas você nunca praticou. Obediência legalista e você nunca observou, né? Eu vou ter que obedecer certinho se eu for, né? Mas nunca fez nada daquilo, também nunca observou, né? Agora que o convite está escancarado para você, da graça você vai querer observar isso? E essa ortodoxia estéril que você nunca aceitou a forma da igreja ser.
a decisiva era passou, né? É interessante. A intervenção de Deus já aconteceu. E a intervenção de Deus é a crucificação. Rasgou a história, né? Em antes e depois de Cristo. Quer você aceite isso ou não, se você quiser de chamar de antes da era comum ou depois da era comum, o azar é seu, porque todos os documentos vão falar antes e depois de Cristo. E é interessante que o autor coloca, né, como a intervenção de Deus aconteceu, né? Ele demonstrou o amor na cruz, né? A pessoa que percebe a gravidade, percebe que a decisão não permite adiar. E nós vamos adiando, né? Nós vamos postergando. Ah, não, hoje não. E aí, como é que vai ser? O contador de história, ele está se referindo a Cristo. Porque Cristo, ele ensinava por parábolas, mas sempre chamando a realidade daquela época, né? Cristo não está nos chamando ao medo, mas o que? A ação. Não é para termos medo, mas é responder, né, ao seu amor com algum gesto. Nós temos medo e vergonha de Deus. Isso é muito claro na história de Adão e Eva, lá em Gênesis, né, no início, né, lá na narrativa. Então, o que Adão e Eva eles fazem? Eles preferem comer ali do fruto que Deus fala, não é para vocês comerem. Eles desobedeceram, eles optaram então pela desconexão, achando que não ia acontecer nada. Na verdade, eles sabiam o que ia acontecer, né? Eles optaram, né, pela desconexão, porque eles não eram obrigados a comer, mas simplesmente eles entenderam, o fruto era bonito. Não entro nem no mérito do que era o fruto, eu tenho a minha particularidade sobre o que era. Mas a questão é que a decisão deles foi a desconexão de Deus. Mas olha que interessante, né? Eles tiveram medo de Deus. Eles fugiram de Deus. O que Deus faz? Deus faz roupas para eles. Deus os veste. E mais uma vez, não estavam preparados para ser amados, estavam esperando condenação. Mas Deus já tinha um plano, Deus já sabia. E aí, alguns teólogos falam, por que Deus criou então? Porque Deus é amor. E mesmo sabendo que nós éramos passíveis de cair, poderia. Ficou entristecido. Sim. Agora, o Fábio falou uma coisa interessante, né? É tipo a ação de Abba, de pai. Só um pai realmente consegue ter essa visão. Mas é meu filho. Eu vou destruir meu filho. E é interessante, né? Que todos os pais que não amaram os seus filhos, e os filhos foram embora, a maioria dos filhos, grande parte tem suas vidas destruídas. Tem consequências drásticas até hoje. Reflete nas famílias dos filhos. Mas o pai que entende o que é o amor, e o amor demonstrado aqui, logo lá no início de Gênesis, que Deus é amor, e vestiu Adão e Eva, e não deixou eles embora sem roupa.
mas os vestiu porque eles se sentiram envergonhados. O pai que entende isso, ele sabe o que está construindo um legado para a sua família. Não os matou, né? Mas os abençoou, né? Verdade, né? Então, isso é interessante, né? Então, a era que Deus iniciou, né? Olha, é diferente. Por isso que no início do vídeo, o autor, ele fala, né? Deus nos ama para além daquilo que nós somos, da nossa fidelidade ou infidelidade. E entender isso é duro para nós. É duro a gente entender que você pecou agora, e aí você fica com vergonha. Eu tenho que falar, porque tem uma parte do livro aqui, que uma jovem, e ela fala que está tendo visões de Cristo. E aí um sacerdote fala, é verdade, eu vou investigar, né? Porque dentro da igreja católica tem essa questão de investigar os milagres, do que está acontecendo. E ele vai para a jovem e fala, é verdade, você está tendo visões de Jesus? Sim, é verdade. Da próxima vez que você tiver uma visão, faz uma pergunta para ele. Pergunta quais foram os meus pecados que eu confessei para ele. Tá bom, vou perguntar. Passou-se 10 dias, segundo o relato do autor. A jovem liga para ele, eles marcam o encontro. E ele, você de novo esteve com Cristo? Sim. E aí, estou curioso, fala para mim, o que aconteceu? Ele falou para você, te revelou? Revelou. Fala então o que eu confessei para ele. Ele disse que não se lembra mais. Não sei se vocês entenderam. Ele não se lembra mais dos seus pecados. A gente não consegue compreender o tamanho do amor de Deus. Pô, mas eu pequei e ele não se lembra mais? Não. Mas quer dizer que está tudo tranquilo, está resolvido? Entre você e ele está resolvido, mas a consequência da sua vida, aí você vai ter que lidar com elas. Mas entre você e Deus já aconteceu. Quem foi crucificado foi Cristo. E ele foi feito como oferta. E nessa ação, todos os pecados já foram levados. Todos os pecados já foram perdoados. Vamos viver de qualquer jeito, igual o Renatão fala? Não. Viver de qualquer jeito. É para viver reconhecendo a obra redentora e não esquecer e não ver Cristo só numa estátua. Mas isso é bom que as marcas fiquem, porque a nossa vida ela oscila, né? Nós estamos alto e baixo. Quando nós estamos no alto, a gente se distancia de Deus. Quando a gente está embaixo, a gente diz, Deus, me dê sua mão. Não é isso que a gente faz? Nós somos dependentes. É interessante que o autor ainda vai trabalhar a parábola dos talentos. O Senhor, ele dá os talentos para seus funcionários, dinheiro. E só teve um que não investiu esse dinheiro. Só teve um. E é interessante que o autor ele fala que esse terceiro, porque ele ganhou um talento, ele não investiu. E ele fala que lembra então o cristão que ele mantém lembranças da EBD, da Escola Bíblica Dominical, mas ele se recusa a crescer e amadurecer. Ele não está entendendo o amor de Deus, que Deus nos chama então a correr riscos. Mas que riscos? É de viver a vida. Lá na parábola ele está falando, invista. Ele queria que os seus funcionários invistam esse dinheiro.
você crescer. Deus quer que os seus filhos corram risco, vivam. Não sejam viciados em igreja, de segunda a segunda aqui sentado no banco. Não sejam viciados em igreja, isso faz mal, enjoa. Ser um viciado em igreja faz com que você não se relacione com pessoas que estão ali fora. E Deus nos chama a ser sal. E sal no saleiro não dá gosto nenhum. É para sair, é para se relacionar, é para se assombrar com a criação dele, é para viver, é para ir numa praia, é para ir numa cachoeira. Não é para ficar aqui o tempo todo sentado. Não é só para, vamos discutir teologia. Tá bom, então vamos discutir na beira então da praia. Vamos lá. Vamos na boa pizzaria. Mas por quê? Não é para ficar de segunda a segunda aqui, né? Ficar ali as lembranças da EBD, quando era assim, não, cara. Não vamos colocar Deus numa caixinha e falar, Deus só trabalha dessa forma. Não. Pare de ser egoísta. Não é para ficar aí pagando as suas penitências. Não é para ficar olhando o pecado do outro e se julgar mais santo. Para a gente crescer, amadurecer. Eu sei que amadurecer dói, machuca. A gente vive hoje a síndrome do Peter Pan, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Lembra do desenho Peter Pan? O garoto que foi para a terra do nunca e não queria crescer? Parece que na igreja nós estamos cheios de Peter Pan, né? O cara não quer crescer, não quer entender o amor de Deus, não quer amadurecer. Os jovens já estão assim. A igreja não é para ficar assim, né? A gente vê hoje muitos jovens não querem crescer, quer ser crianção. O cara de 40 anos está agindo como criança. Um crente de 20, 30 anos está agindo como um garotão. Parar com isso. É para crescer, é para amadurecer. E isso só vai acontecer quando a gente entender o amor de Deus. Pare de fugir, né? Foi a expressão que eu tentei colocar aí para essa parte. Que a consciência clara da nossa resistência à graça e de nossa recusa em permitir que Deus faça de nós quem realmente somos, produz uma sensação de opressão. Nós somos resistentes à graça de Deus. Nós somos resistentes ao seu amor. E nós fugimos. Você não quer entender, isso parece que te oprime. Indecisão, né? E aí, o que fazer? Eu mereço ser salvo? Não mereço? Eu quero agora estar na igreja, mas apenas Cristo então nos liberta de todas as dúvidas. Estamos tão envolvidos com o urgente que negligenciamos o seu essencial. O que é urgente para nós? Urgente para nós é nos ocuparmos com todas as coisas fora o amor de Deus, né? Vamos lá, vamos orar, mas a gente esquece que tem outras coisas. O essencial nós não queremos. Estamos deixando de lado. A questão então dessa parte é: como é que eu vou responder ao amor de Deus? É simples. Quem nos chama à salvação é Ele. Quem nos constrange do pecado é Ele. Então quer dizer o quê? Quer dizer que não tem um tempo certo. Quer dizer que quem coloca um ponto final no achegar a Deus é Ele mesmo. Ele está fazendo um convite. Mas quem é que vai selar o ponto final? É Ele. É Ele. Eu confesso que eu fui estudando o livro, fui lendo, aí não fui... Nossa, o que Ele quer falar? Com as parábolas que geram dúvidas,
E como que eu vou responder? Não, mas eu posso ser aquele cara que não vestiu uma roupa branca. Eu posso ser o cara que não está vigiando direto. Eu posso ser aquele que está falando não constantemente. Mas então ele fala que Deus põe um fim na nossa indecisão e liberta-nos da opressão dos falsos prazos finais e de uma visão míope. Interessante, porque a gente fica cobrando, você tem que ir para a igreja, você precisa parar de pecar. Não, a gente já começa tudo errado, não, você precisa conhecer o amor de Deus. Você não precisa ir para a igreja, primeiro você precisa conhecer o amor de Deus. A gente quer colocar tempo para as pessoas, queremos obrigar as pessoas a entenderem o que nós estamos vivendo. Na verdade, quem coloca um ponto final na nossa indecisão é Ele. É Ele que se apresenta a nós. O poema do século XIX, O Cão de Caça do Céu, o autor ele descreve isso, né? Ele fala assim: dele fugi noites e dias, dele fugi pelas montanhas, e sempre que eu olhava para trás, eu olhava a sombra de um cão atrás de mim. E aí ele termina: até que um dia o cão de caça do céu me pegou. Então a gente pode correr o tempo que for, mas o tempo de Deus, Ele vai colocar um ponto final. E aí nós vamos entender, graças, Senhor, porque o Senhor me alcançou. Graças pela sua obra redentora na cruz. E a gente não precisa ficar teologizando Deus. A gente não precisa mais, a gente não tem que colocá-lo numa caixinha, mas simplesmente deixar ser amado por Ele. E não ter medo do seu amor, né? E finalizando, vou finalizar com o texto de 2 Coríntios 5, 19 a 20. Pois Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta a minha e a sua, as nossas transgressões. Eu sei que é difícil entender isso, tá? Às vezes eu sofro. E eu fico, poxa, como o Senhor não levou em consideração a minha transgressão, aquilo que eu já fiz? E nos encarregou da mensagem da reconciliação. É mais difícil ainda entender isso, né? Porque se Ele não levou em conta as minhas transgressões, eu que sou um pecador, agora Ele encarregou eu de falar do seu amor? Mas quer algo melhor do que isso? Um mendigo dizendo para o outro quem deu o pão para ele. Quer dizer que eu que sou mendigo, falei para o Justino, que é outro mendigo, então, se eu for lá e bater, ele vai me dar pão? É isso. A gente não entende, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Reconciliar-se com o Abba, deixar-se ser amado por Ele. Simplesmente, Deus, estou aqui. Não precisa fazer nada, o preço já foi pago. A nova era do amor de Deus foi instaurada. Aliás, a graça sempre existiu, né? É que a gente às vezes não entende. Mas desde Gênesis, Deus vestindo Adão e Eva, passando por todos os livros da Bíblia, você vai ver sempre a graça de Deus sobre cada pessoa. Não há nada a ser pago, apenas ser aceito e reconhecido. Então, para nós, trazer de volta o que foi a crucificação, e não simplesmente relembrar como pinturas, mas entender que houve um sacrifício, houve um derramar de amor sobre toda a humanidade expressado ali na cruz.
Graças, Senhor. Isso é a temática desse capítulo 6. E a gente espera que Deus abençoe a vida de vocês. Se eu não soube transmitir algo, se ficou dúvida, vocês podem fazer perguntas, podem fazer colocações, fiquem à vontade. Pode.